Olá pessoal do Sinapse, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje a gente vai ver a aula 2 da frente B. A gente então vai ver um pouquinho aí da parte de gases. Gases tem bastante coisa. Eu tentei fazer um resumão aí para vocês e depois uma coisa ou outra que acaba ficando a gente vai tirando aí nos exercícios, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, saber as principais características do estado físico gasoso. Então, quando a gente fala lá dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, todas as vezes que a gente fala de um gás, o que é importante? Primeiro, quando eu pego e coloco um gás dentro de um recipiente, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. Então, a gente pode falar que ele não tem nem forma fixa e nem volume fixo. Isso é importante porque muitas vezes o exercício ele vai fornecer o volume do recipiente e não o volume do gás. Então, se a gente pensar que o gás ocupa todo o recipiente, o volume do gás é igual aí ao volume do recipiente, certo? Agora, o gás ele está em constante movimento. Então, a gente tem que pensar que as moléculas gasosas elas estão distantes umas das outras, estão em constante movimento e, consequentemente, elas estão o tempo todo se chocando umas com as outras. Essas características dos gases, elas vão ser importantes para a gente conseguir ver todas as equações e conceitos aí que a gente tem sobre essa parte. Mas, antes da gente ver as equações, o que vai ser importante? Vocês saberem aí sobre essas três variáveis em relação aos gases: temperatura, pressão e volume. Quando a gente fala em temperatura, a gente pode falar que a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas, certo? Se eu estou falando de gás que está em constante movimento, então a temperatura ela vai dar ideia de como está essa movimentação aí dos gases. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque todas as vezes que você for fazer um exercício sobre gás, não importa o que ele for falar, se aparecer temperatura, sempre a temperatura a gente vai usar na escala Kelvin. Nunca você vai fazer um exercício usando a temperatura em outra escala, sempre vai ser Kelvin. Tem exercício que já fornece a temperatura nessa escala e tem exercício que vai fornecer a temperatura em grau Celsius. E para a gente transformar para Kelvin, a gente vai somar aí 273. Então lembra, pegou o exercício, tá falando de temperatura, não tá na escala Kelvin, soma 273 para deixar em Kelvin, certo? Agora, pressão, a gente pode pensar que a pressão de um gás vai estar relacionando o quê? Os choques dessas moléculas dos gases, umas com as outras, e com a parede do recipiente onde ele vai estar contido. Para pressão, a gente usa principalmente duas escalas, ATM, milímetros de mercúrio. Se aparecer Pascal, geralmente o exercício fornece quanto vale a conversão. Agora, quando ele dá em ATM ou milímetros de mercúrio, é legal vocês lembrarem porque não é todo o exercício que fornece essa conversão. Então, lembrar que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ficou faltando aqui um H, é o que vou arrumar aqui, Hg, milímetros de mercúrio, certo? Agora, tem exercício que ele também fala o quê? Que tem alguém lá ao nível do mar, ou estou empinando uma bexiga ao nível do mar. Falou em nível do mar, lembra que a pressão é um ATM, que às vezes o exercício também não vai fornecer isso para você. Tem que lembrar, se tiver ao nível do mar, pressão de um ATM ou 760 milímetros de mercúrio. Existem outras unidades de pressão. Bar, por exemplo, é uma unidade de pressão também, mas geralmente o exercício, se ele vai falar dessas outras unidades, ele dá a conversão para você, ou milímetros de mercúrio ou ATM, certo? E volume, que a gente até já falou de algumas unidades quando a gente viu a parte de soluções. Quais são as unidades que mais vão aparecer aí para gás? Porque volume vai medir onde o meu gás está, o espaço que ele está ocupando. Geralmente em litro ou ml, lembrar que 1 litro tem 1000 ml, ou metro cúbico, 1 metro cúbico, 1000 litros. Lembra que eu já falei? 1 metro cúbico seria um cubão de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Cabe bastante ali o volume, certo? Agora,
a gente vai trabalhar com essas três variáveis numa equação que a gente chama de equação geral dos gases. Através dessa equação geral dos gases, a gente consegue também fazer outras equações, mas eu acho mais fácil guardar essa porque as demais a gente acaba tirando dessa daqui. Então, quando a gente fala dessa equação, eu vou estar falando de uma massa fixa, uma quantidade fixa de gás. Então, sempre que o exercício não falar para você massa do gás, ou não falar número de mols, ou ele falar que é uma quantidade fixa de gás, a gente pensa nessa equação geral, onde eu tenho que a pressão vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial, sempre em Kelvin, vai ser igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Pivete, para ficar mais fácil lembrar. Pressão, volume e temperatura. Agora, o que é importante? Quando a gente pega e tem uma transformação isotérmica, o prefixo iso quer dizer igual, térmica, temperatura. Então, uma transformação isotérmica é aquela que a minha temperatura ela vai ficar constante. O que a gente tem que ver? Se eu pego e tiro aqui a temperatura, eu tenho que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão dentro de um recipiente, automaticamente eu tenho que diminuir o volume que o gás vai estar lá para continuar na mesma temperatura, certo? Então, se eu pego e tiro aqui a temperatura, tenho a fórmula da transformação isotérmica. É importante saber a cara do gráfico aqui, porque às vezes tem exercício que põe o gráfico para você ver qual é o tipo de transformação. Agora, se eu tenho uma transformação isobárica, bar é uma unidade de pressão, então quer dizer que a minha pressão é constante. Se a pressão é constante, eu tenho que volume e temperatura vão ser diretamente proporcionais, por isso que nosso gráfico aí já é diferente, ele vai ser uma reta. Agora, transformação isocórica é para volume constante. Se eu pego e tiro aqui o volume, pressão e temperatura também são diretamente proporcionais. Então, pensa que volume e pressão, os dois são inversamente proporcionais entre eles. Agora, volume e pressão em relação à temperatura, eles vão ser diretamente proporcionais, certo? Então, se você sabe a equação geral, dá para saber qual que é uma dessas transformações. Isso para quando a gente tem uma quantidade fixa de gás. Não falou nada de número de mol, não falou nada de massa, usa essa equação. Agora, se o exercício falar em quantidade de gás, o que a gente pode fazer? Usar a equação de Clapeyron, onde eu peguei a minha pressão, o volume e a temperatura que estava aqui. Se eu tinha uma quantidade fixa de gás, a gente tem que colocar uma constante aqui para isso. Então, o que eu fiz? Mandei a temperatura para lá e tenho a equação de Clapeyron, onde a pressão vezes o volume, esse volume sempre em litros, vai ser igual ao número de mol do meu gás. Lembra que o número de mol eu já falei para vocês, que é a massa da amostra, massa em grama, pela massa molar, que é aquela que a gente calcula da tabela periódica, vezes esse R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura também sempre em Kelvin. Agora, esse valor da constante, vocês não precisam guardar esses valores. O exercício sempre vai fornecer isso daqui para vocês. O que vocês têm que ficar atento? As unidades. O que vai mudar de um para outro? A unidade de pressão. Então, eu posso usar a pressão tanto em ATM, que é o mais comum que vai aparecer, ou milímetro de mercúrio, certo? Então, só atenção aí para as unidades. Então, falou em massa molar, falou número de mols, uso PV/NRT, certo? Agora, a partir dessa fórmula, eu consigo chegar na fórmula de densidade de um gás. Quando a gente fala de densidade é a relação entre massa e volume, certo? Agora, eu vou relacionar a massa do gás, só que eu tenho que pensar que a massa do gás está relacionada com a molaridade dele. Então, a partir daqui,
vou chegar nessa fórmula de densidade. O que eu fiz? Primeiro, joguei a massa molar para cá, multiplicando, e o volume para cá, dividindo. Massa por volume eu tenho densidade. Para ficar melhor nessa equação, vou mandar tudo isso que está multiplicando lá para o outro lado, dividindo. Então, a densidade de um gás é a pressão vezes a massa molar sobre a constante vezes a temperatura. Por exemplo, quando a gente pega e vai andar de balão, o que eles fazem? Eles aquecem o ar que está dentro do balão. Por quê? Se eu aumento a temperatura do meu gás, eu vou diminuir a densidade dele. Por isso que o balão vai subir. Por exemplo, por que a gente gosta lá aqueles balões que ficam, as crianças adoram, que saem voando? Aquele balão é um balão de gás hélio. O gás hélio, a massa molar dele é 4 gramas por mol, bem leve. Se a gente pegar a massa molar do ar atmosférico, é em torno de 29 gramas por mol. Se eu tenho um gás que tem menor massa molar do que a massa molar do ar atmosférico, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Por isso que o gás hélio ele vai subir. Menor massa molar, menor a densidade, ele é menos denso que o ar. Se eu pego e encho um balão, o ar que a gente está liberando quando eu estou soprando o balão é CO2. O CO2 ele tem uma massa molar de 44 gramas por mol. Então quer dizer que ele tem massa molar maior do que a massa do ar atmosférico. Então o que vai acontecer? Maior a massa molar, maior a densidade. Por isso que quando eu encho um balão, ele fica parado para baixo, ele não vai subir igual um balão aí de gás hélio, certo? Então, não vale a pena decorar essa fórmula. Lembra dessa e através dessa a gente consegue chegar na fórmula da densidade, certo? Porém, tem exercício que ele não vai falar só de um gás para vocês. Ele vai falar de uma mistura de gases. Primeiro, o que a gente tem que pensar? Não importa quais são os gases, quantos são os gases, toda vez que eu tenho uma mistura que só tem gás, ela é sempre homogênea, ou seja, uma fase só. Se eu pegar o ar atmosférico, o que a gente tem? Tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem o CO2, argônio, outros gases em quantidades menores. Eu consigo ver quanto eu tenho de cada um desses gases? Não. Então quer dizer que a minha mistura é homogênea, certo? Quando a gente fala de mistura gasosa, tem alguns exercícios que vai falar para vocês aí de pressão parcial. Ou seja, é como se eu conseguisse medir a pressão que cada um dos gases está exercendo na minha mistura. E essa pressão ela vai estar relacionada com o quê? Com a quantidade de gás que eu tenho. Então, pressão parcial é igual à fração molar desse gás, que a gente já viu na aula passada, quando a gente viu a parte de soluções, vezes a pressão total do recipiente. O que é essa fração molar? É o número de mols de um gás pelo número total de mols de gases da mistura. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura onde eu tenho lá 1 mol de gás hidrogênio e 4 mols aí de gás oxigênio. Se eu for ver a fração molar do gás hidrogênio, vai ficar 1 para 5, certo? Então, lembra lá que a gente já viu fração molar. E isso eu vou fazer vezes a pressão total, eu acho a pressão de cada um dos gases. A gente vai chegar a fazer um exercício sobre isso, certo? E para a gente poder terminar, falar aqui da hipótese de Avogadro, que quando a gente for falar de cálculo estequiométrico, eu volto a falar disso daqui. O que Avogadro ele viu? Quando a gente tem gases diferentes, se eles estiverem ocupando volumes iguais, a mesma temperatura e sob a mesma pressão, eu vou ter a mesma quantidade em mols desses gases. Então, por exemplo, tem aqui esses dois recipientes, um contendo oxigênio e o outro nitrogênio. Se eu falar para você que eu tenho 1 litro aqui nesse recipiente e 1 litro nesse, falar que eu tenho a mesma temperatura aqui, por exemplo, 27 graus Celsius e aqui também 27 graus Celsius, e eu vou falar que a pressão atmosférica que eu tenho aqui de 2 atm e aqui também de 2 atm,
o número de mols que eu tiver de oxigênio vai ser exatamente igual ao número de mols que eu vou ter de nitrogênio. Para que isso daqui vai ser importante? A gente usa o que é chamado aí de gás na CNTP. O que seria CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. Quando a gente pega essas condições, 1 mol de qualquer gás, mas tem que ser gás, não importa qual, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, se eu pegar oxigênio na CNTP, peguei 1 mol, eu vou ter 22,4 litros desse gás. Se eu pegar nitrogênio na CNTP, tiver 1 mol, eu vou ter 22,4 litros desse gás, certo? Então, quando a gente fala de gases, tem bastante coisa, mas é importante saber as variáveis que a gente tem para gás, saber equação geral e Clapeyron, que a gente consegue aqui fazer bastante exercício sobre isso, e saber a parte de pressão parcial. Por quê? Se eu sei essas, eu consigo chegar na de densidade. Se eu sei PV-NRT, eu consigo chegar também na hipótese de Avogadro. E daí eu consigo chegar na CNTP, certo? Bom, depois eu vou resolver então com vocês os exercícios e na nossa próxima aula a gente começa a falar aí sobre a parte de cálculo estequiométrico, certo? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.